já estamos de volta aqui no Além da Notícia e o tema hoje aqui é obesidade. Obrigado a tanta gente que está enviando mensagens diversas aqui para o nosso programa. Eu já quero voltar agora cumprimentando a Jéssica lá em Fortaleza. Boa noite a você, Jéssica. E ela pergunta aqui, doutoras, tenho um amigo que usou muito glicocorticoides para alergia, isso na infância, e desde então desenvolveu obesidade. Qual a relação entre o uso desses remédios e essa doença? Como tratar esse tipo de obesidade? É a Jéssica, e aqui eu já abro parênteses também, doutoras, para a questão de medicações, medicamentos que podem provocar obesidade. Fiquem à vontade para abordar essa questão também. Em relação ao glicocorticoide, o glicocorticoide ele tem uma ação de diretamente aumentar o apetite e também ele promove ele faz gordura. Vamos dizer, ele estimula a produção de gordura, atrofia a massa adiposa. Então, realmente, ele é um fator, uma das medicações que mais estão associadas a ganho de peso. Agora, realmente é uma medicação extremamente importante em tratamento de vários tipos de doença. Então, realmente, você falar, não vou usar corticoide de jeito nenhum. Não, tem doenças que a gente só trata efetivamente com glicocorticoides. Então, realmente, o paciente que vai ser submetido a esse tipo de tratamento, ele deve fazer um acompanhamento nutricional, aumento de atividade físicas e muitas vezes a gente até utilizar medicamentos anti-obesidade. Agora, em relação ao uso de medicamentos para tratamento da obesidade, eu queria chamar a atenção que isso faz parte do tratamento da obesidade. Obesidade não é falta de força de vontade, né? A gente também minimiza, só é obeso quem quer, né? É só aumentar a atividade física e fazer uma dieta que você perde peso. Não é bem assim, tá? É muito mais complexo. A obesidade, tanto a regulação do peso e do gasto energético, ela é feita num centro cerebral, o hipotálamo. E a gente tem vários sinais do tecido adiposo, sinais que vêm do trato gastrointestinal que sinalizam que a gente diminui o apetite ou aumenta o apetite, diminui ou aumenta o gasto energético. Então, a utilização muitas vezes, em alguns casos, que são refratários ao tratamento, medicamento não farmacológico, né, como dieta e atividade física, alguns casos, dependendo dos riscos associados do excesso de peso para a saúde, a gente deve sim utilizar medicações anti-obesidade. É claro que não é isso, o endocrinologista, o médico especialista em obesidade, ele é o médico mais apropriado para tratamento disso, né? Porque o que a gente acontece é uma banalização, né? Por isso que a gente acabou saindo algumas medicações do mercado, justamente por essa banalização de utilização de medicamentos anti-obesidade. Primeiro, pessoas que não têm indicação, pessoas que têm efeitos colaterais e contraindicações ao uso da medicação anti-obesidade, que não deveriam utilizar os anti-obesidade, e aí ficou-se com medo da utilização das medicações anti-obesidade. E a gente sabe que ela tem o seu lugar no tratamento. Doutor, né? E ainda tem a questão da automedicação, não é? Infelizmente. De tantas pessoas que estão obesas, então querem tomar alguma medicação para inibir a fome, e isso pode provocar outros males, né? O grande agravante do tratamento, vamos dizer, não é tratamento, né? Do desespero das pessoas em querer emagrecer é utilizar qualquer coisa que pessoas que vendem certos medicamentos que, na verdade, podem aumentar até o risco cardiovascular. Teve uma pergunta anterior, né? Você perguntou sobre os termogênicos. Os termogênicos são efetivos? Olha, tem substâncias realmente como efedrina que perdem peso, sim, mas também aumenta a taxa de mortalidade. A pessoa morre por arritmia. Agora, e é importante um alerta também quanto à internet, que está infestada de medicamentos para a pessoa emagrecer. Exatamente. E sem a venda clandestina, inclusive, de medicamentos, né? Sem nem saber o que tem dentro do comprimido. Sem saber o que tem dentro do comprimido, com substâncias que podem fazer mal à saúde. Então, atualmente, a gente tem drogas disponíveis no Brasil para tratamento da obesidade, basicamente, com indicação em bula, a gente tem a sibutramina, o orlistat e a liraglutida.
A gente, nos Estados Unidos, tem outras substâncias, nos Estados Unidos e em outros países, a gente tem outras substâncias que ainda a gente não tem no Brasil, como a combinação da fentermina com topiramato, a gente tem a alocarcerina e a gente tem a bupropiona, de liberação lenta, junto com o naltrexone. São outras medicações que a gente tem lutado para que a gente consiga, né, ainda trazer aqui para o Brasil, né, ter a indústria que traga aqui para o Brasil, e algumas outras medicações que também são utilizadas de uma forma que a gente sabe que não está na bula, mas que a gente utiliza para emagrecer. Mas todas essas medicações, elas devem ser prescritas pelo médico, que vai avaliar os riscos e os benefícios da utilização. Porque tem pessoas que têm alguma característica, alguma doença que não pode, que tem contraindicação a utilizar determinados Então, palavra remédios. de ordem aqui nessa noite para todos que estão nos acompanhando agora. Não compre esses medicamentos de internet. Procure o médico. Com certeza. Uma medicação que seja orientada pelo médico, não é? É porque tem o perfil do obeso. Então, o obeso metabólico é um tipo de medicamento, o obeso compulsivo é outro medicamento. Então, o médico é que realmente vai definir qual o tipo de obesidade que aquela pessoa apresenta para ela se beneficiar inteiramente. Porque, às vezes, a vizinha tomou o remédio, eu quero tomar o mesmo remédio, mas o caso da vizinha é diferente do caso de cada. E agora eu pergunto também, qual a diferença entre obesidade e obesidade mórbida e quando é o caso da pessoa partir para uma cirurgia bariátrica ou não? Então, a gente define obesidade mórbida, obesidade grave, o índice de massa corporal acima de 40. Então, realmente, acima de 40 a gente já vê que os pacientes que têm um índice de massa corporal nesse nível, eles têm realmente um benefício que supera o risco da cirurgia. E pacientes que têm um IMC acima de 35 e doenças associadas à obesidade também têm indicação, que já fizeram um tratamento clínico, já fizeram acompanhamento, isso é importante, já fizeram um tratamento clínico, tiveram outras tentativas, eles têm realmente o benefício da cirurgia bariátrica. Quero lembrar que cirurgia bariátrica não é cura de obesidade. Então, isso é muito importante, porque muitos pacientes falam assim, não, eu quero fazer cirurgia bariátrica porque eu vou emagrecer, porque o meu vizinho emagreceu. E a obesidade, por definição, é uma doença crônica e recidivante. Isso é muito importante para o telespectador ficar ciente. O que significa recidivante, que volta. Ah, ok. Tá? Então, a gente tem que tratar para o resto da vida. Ah, eu utilizei medicação um mês, emagreci, engordei tudo de novo. Foi o remédio? Não foi, é a doença. A doença tem que ser tratada o resto da vida. A base é dieta, atividade física. Para muitos pacientes, dieta, atividade física e remédio. Para outros pacientes, dieta, atividade física, cirurgia bariátrica. E esse da cirurgia bariátrica, eu também trato, precisa. Muitas vezes eles voltam a ganhar peso, a gente tem que novamente tratar, utilizar remédio, porque não cura, cirurgia bariátrica não cura obesidade. Eu tenho um caso aqui, fique à vontade para voltar também, tá? Sou Ellen, há 1 ano, a pedido do endócrino clínico e ortopedista, tenho pedido uma cirurgia devido à obesidade grau 3. Já não consigo sequer me movimentar, mas segundo o juiz, posso aguardar o SUS porque não corro risco de morte. E aí, o que vocês me dizem disso, doutoras? Eu sofro com colesterol alto, pressão alta, desgastes nos joelhos, bico de papagaio, hérnias de disco e desgastes nos ombros. Se ela tivesse um plano de saúde, o plano de saúde pela ANS obrigatoriamente teria autorizar. Quando é o SUS, a demanda é muito grande, né? Então nem sempre a pessoa consegue vaga, porque os profissionais são poucos e a demanda é muito grande. Talvez seja isso o caso dela, né? E quando é o SUS, então a pessoa tem que rezar, mais não é? difícil, Lamentavelmente. Agora, pelo plano de saúde, do país em que ele estamos, pega o critério, né, de obesidade acima de IMC acima de 40 ou de 35 com comorbidade. E agora também, né, crise de 30, com comorbidade já está... Acima de IMC acima de 30, mas com uma comorbidade bem grave, o plano de saúde intratável. Não, o plano de saúde ainda não trata, só com 35, só com 35. Mas a gente avalia cada caso especialmente. Tá? A gente, nesse índice de massa corporal entre 30 e 35, a gente não tem estudos
a longo prazo, com muitos pacientes que indicam que os riscos superam os benefícios. Então, isso tem que ser olhado com muita cautela, né? A gente vê alguns casos de pacientes que querem engordar para atingir aquele índice de massa corporal. Isso é outra, realmente, uma atitude que é muito condenável, porque, na verdade, até para a gente fazer a cirurgia bariátrica, para diminuir os riscos na cirurgia, a gente deve emagrecer, né? Então, a cirurgia, como é o caso dela, né, tem um índice de massa corporal grau 3, realmente está comprovado cientificamente que ela tem um benefício muito grande de fazer a cirurgia. Na verdade, os obesos graves, só 5 a 10% conseguem manter o peso, né, somente com tratamento clínico. Então, realmente, com graus maiores de obesidade, a cirurgia bariátrica ela promove uma perda de peso sustentável. Porque não é só perder peso, gente. As pessoas podem, muitas vezes, conseguem perder peso. A questão é a manutenção do peso a longo prazo. E a gente sabe que tem alguns fatores, né, que são favoráveis à manutenção de peso a longo prazo. São pessoas que muitas vezes estão ligadas a algum serviço que estimula a mudanças comportamentais, né? Pessoas que realmente conseguem ter um padrão mais rígido de evitar excessos de alimentos ou ocasiões festivas, né? Estou na ocasião festiva, eu vou comer a mais, né? São pessoas que têm um padrão mais rígido de comer. Então, realmente, assim, e alto índice de atividade física, isso tudo colabora para uma manutenção de peso a longo prazo. Deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui, está acabando já o nosso programa. A Samara de Ubachara, no Ceará, ela diz assim, gostaria de ouvir sobre a dieta low carb. Com baixo carboidrato. Com baixo índice de carboidrato. Nós temos 2 minutinhos, doutora. A dieta com baixo índice de carboidrato, ela realmente parece ser benéfica para os pacientes diabéticos, tá? Que a gente tem baixo índice glicêmico. Para prevenção de obesidade, isso ainda é bastante controverso. Então, como eu falei antes, pode ser que há pacientes que realmente emagrecem uma dieta com mais restrição de carboidrato e em comparação a outros tipos de dieta. Mas o mais importante é que qualquer tipo de dieta que seja feita, gente, o que mantém peso a longo prazo é você manter sempre essa dieta. Então, você vai fazer uma dieta, vai ficar em jejum, você vai conseguir manter o jejum para o resto da vida? Então, assim, o que eu quero dizer é que a modificação dietética, ela só vai se manter fazendo resultado se você realmente for compatível ao seu hábito alimentar. Alguma dieta que você consiga manter a longo prazo. E como eu falei, não é só dieta e atividade física, a gente tem que avaliar cada caso, né? Algumas pessoas precisam de medicamentos anti-obesidade, vão precisar deles para o resto da vida. Muito bem. Olha, uma pergunta rapidinha, aqui é caso para sim ou não? Estamos perguntando aqui, doutora, se o pão integral ele faz tão mal quanto o pão normal? Conforme a quantidade que comer, né? Exatamente. Não, e conforme a quantidade da farinha branca, o pão integral, se realmente tiver menos farinha branca, ele é muito melhor, né, do que o pão normal. Tem uma pessoa que eu sou muito ansiosa, não consigo fazer regime, sou muito obesa. O que dizer uma pessoa assim, hein? Isso não é falta de força de vontade. Você procure auxílio de saúde, porque você pode ter benefícios com terapia ou com utilização de alguma medicação que pode te ajudar. Outra perguntinha rápida para a resposta mais rápida ainda. Doutoras, o ronco é consequência da obesidade? E se emagrecer, é possível eliminá-lo? Sim. Então tá bom, vamos... Sim, porque a obesidade é causa de síndrome de apneia do sono. E isso está intimamente relacionado ao ronco, e se você perder peso, melhora. Tem aqui uma pessoa que disse, aqui, eu tenho um irmão que ele é obeso, mas ele joga futebol uma vez por semana. Tem algum risco nisto? Uma vez por semana é muito pouco, hein? Atividade física, o ideal é pelo menos 4 vezes por semana. São no mínimo 150 porque minutos uma por vez semana. Por semana, realmente. Última pergunta brevíssima. Tomar anabolizantes sem orientação médica causa obesidade, mesmo fazendo atividades físicas? Robson de Sobradinho DF. Não se deve nem
tomar anabolizante, né? Anabolizante só tem indicação, uso de testosterona só tem indicação em quem tem deficiência. Eu quero aqui pedir perdão a tanta gente que mandou mensagem, a gente não vai conseguir responder, o programa é curtíssimo. Voltaremos? Muito obrigado. Por favor, já estão convidadas. Doutora Ana, foi um prazer recebê-la aqui, muito obrigado. Também, muito obrigada. Espero também ter ajudado, esclarecido alguns pontos e estamos à disposição. Tenham certeza, fizeram um grande bem para tanta gente que nos acompanha aqui. Foi um prazer tê-las. Por favor, voltem outra vez para a gente continuar aqui a responder as outras questões, hein? Tá bem? Muito obrigada. E a você de casa também o nosso muito obrigado. Na semana que vem, o Além da Notícia trará um novo tema, importante também como este de hoje. Você pode rever este programa no nosso canal no YouTube. Entre lá depois, pesquise todos os programas, ficam lá arquivados para que você possa assisti-los novamente. Fique com Deus, boa noite. Vem aí uma nova programação aqui na grade da TV Canção Nova e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite.